Olá, vamos juntos aprender a pintar uma paisagem linda com várias atmosferas em aquarela. Esse tutorial é feito com bastante carinho, ele é super tranquilo para a gente começar a desenvolver essa técnica. Então você vai fixar o seu papel, escolher uma cor, eu aqui vou usar o azul, vamos fixar ele na prancheta e umedecer. Depois você vai escolher, então, pegar a cor e diluir ela bastante. Ela tem que ficar assim, bem aguadinha. E aí nós vamos fazer a primeira camada. Começa lá de cima e vem trazendo essa tinta com leveza, com tranquilidade e vem vindo. Vem trazendo, faz todo o papel essa primeira camada. Agora a gente vai deixar secar. Tem que secar bem, tá? Nesse momento, você pode fazer o uso de um secador de cabelos. É bem tranquilo e facilita. Depois de seco, nós vamos pegar esta mesma cor que a gente escolheu e vamos deixar essa tinta um pouquinho mais densa. Você vai perceber aqui no godê que ele não escorre tanto que nem a camada anterior. Então, vamos preparar aqui a tinta. Preparando a tinta. Agora vamos, ó, tá vendo? Não escorre tanto quanto antes. Vamos fazer então uma montanha que vai estar lá no fundo. Desenha a montanha do seu jeitinho, na forma que quiser, e vai trazendo essa tinta até o final. Depois de pronta esta camada, a gente precisa de novo deixar secar. Pode usar o secador. Secou bem. Agora nós vamos pegar uma tinta mais densa ainda que antes, tá? E vamos fazer uma segunda cadeia de montanhas. Essa vai estar mais na frente, no nosso plano de visão. Ela vai ficar mais escurinha, você vai fazer essa montanha e vem trazendo. Vem trazendo essa tinta, vai pegando mais, vem fazendo com naturalidade, com leveza. Aqui no vídeo, a pintura tá parecendo mais manchada, mas é o reflexo da luz que tá incidindo aqui, tá? Ela tem sim algumas manchas, mas lembrem que aqui tá incidindo o reflexo da luz. Podem vir com essa camada até o final. Dessa vez eu não vou deixar secar a camada, tá? Eu vou vir com agora o azul misturado com o Payne's Gray, que é um tipo de cinza, e vou misturar eles em degradê. Se você não tiver o Payne's Gray, pode usar um pouquinho de preto. Escurece um pouquinho o azul, faz esse degradê e seca. Agora sim, usa bastante o secador e deixa bem sequinho. Até então eu usei um pincel mais grosso, agora eu vou trocar, usar um pouquinho mais fino. Porque agora nós vamos fazer a camada das árvores. Da mesma forma que o anterior, a gente vai fazer as que estão mais para trás, mais claras, e as que estão mais próximas de nós, mais escuras, no primeiro plano. Então, eu vou começar utilizando uma mistura de azul com cinza, mas bem menos cinza do que azul. E uma tinta não tão diluída, uma densidade média, eu vou começar a desenhar as árvores que estão lá no final. Eu vou fazendo pinceladas mais soltas e vou vindo com essas árvores. Lembra sempre que na aquarela, depois que a tinta seca, ela fica mais clara. Então, a ideia é que nós tenhamos a sensação de que essas árvores realmente estão mais lá para trás, né? Estão mais distantes.
Concluído então esse processo das árvores, a gente vai deixar secar novamente, né? Bem sequinho. Lembrando que quem não tem a tinta pastosa de aquarela pode usar tranquilamente a pastilha e usa o próprio godê para fazer essa diluição das tintas, tá? Eu aqui uso a tinta em bisnaga, por isso que ela é um pouquinho diferente, mas pode ser feito com pastilha também. Aqui está então as árvores bem sequinhas. Eu vou para uma segunda camada de árvores, agora mais próximas de mim. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou inverter, eu vou colocar um pouquinho mais de cinza do que de azul. E vou deixar a tinta um pouquinho mais densa. Observem que eu faço pinceladas leves e soltas. E aí, quando ela vai chegando mais próxima, a gente vai soltando e cobrindo praticamente todo o papel com o pincel. E assim vai seguindo, fazendo as árvores uma por uma, com tranquilidade, com as pinceladas mais soltas. Segue fazendo. E lá, quando chegar embaixo, elas vão se misturando, ó. E eu vou soltando um pouco mais, vou colocando mais tinta. Lembra que essa mistura é uma mistura que tem mais cinza, mas ainda tem azul. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que essas partes mais claras são devido ao reflexo da luz que está incidindo aqui na água, tá? Mas segue fazendo, depois eu vou mostrar para vocês sem esse reflexo como é que fica. Pinceladas soltinhas, não precisa cobrir tudo, vocês vão ver que fica cheio de buraquinhos para parecer a camada anterior. Essas transparências são bem interessantes que elas permaneçam, porque dá um movimento na pintura. Então aqui praticamente cobri toda a parte inferior da folha com esse tom cinza azulado. Deixar secar, bem sequinho. Aqui vocês já observam que as árvores lá de trás ficam bem clarinhas e as que estão mais à frente ficam um pouquinho mais escuras. Então, sequei com o secador. Agora nós vamos trazer a última camada das árvores. Aqui você pode usar um pincel mais fino ainda, um pincel que não carregue tanta água. E nós vamos usar o cinza, ou a cor que se chama Payne's Gray, propriamente só ela, tá? Então, você pode usar a tinta com uma camada mais densa do que aquela segunda que eu mostrei para vocês. E vem trazendo, então, mais uma camada de árvores. Vai desenhando conforme a tua imaginação mandar. E as árvores, essas estão mais próximas de você. Então, elas vão ser bem escurinhas. Continua com essa ideia de manter pequenos espaços em branco para mostrar a camada anterior e vem trazendo. E quando chega no final da folha, vai soltando o pincel. Lembra sempre, quando a gente está fazendo alguns detalhes que são mais pontuais, a gente segura o pincel de forma diferente, né? Quando eu estou fazendo as folhinhas das árvores e depois eu solto realmente mais a pincelada para ficar com um movimento maior. Observa como a pegada do pincel é diferente.
Aqui eu continuo usando o cinza mais denso. Eu vou trazendo essa cor bem perto de mim. Como eu achei esse céu muito clarinho, eu vou passar aqui uma segunda camada bem aguada para dar uma leve escurecida e ficar um degradê, para ficar um pouquinho mais atraente esse céu aí, tá? Atrás das montanhas. Muito bem, agora é só deixar secar e está prontinho.